Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês, principalmente para aqueles professores da educação infantil, uma proposta pedagógica de ensino e aprendizagem que é explorar a literatura infantil no contexto matemático. Olha que legal! Por isso, eu escolhi o livro infantil que tem como título Contagem Regressiva, que é esse aqui, da Kyle Woodward. Então nós vamos fazer assim, no primeiro momento desse vídeo, eu estarei contando a história do livro, certo? Aí na segunda parte, na segunda fase do vídeo, eu farei alguns comentários sobre a autora, as ideias matemáticas envolvidas, eu falarei sobre as expectativas de aprendizagem matemática e no final dessa segunda parte eu vou propor uma sequência para a exploração desse livro, certo? Já na terceira parte do vídeo, a nossa convidada, nós vamos ter uma convidada aqui, a professora mestra Laudineia Sartori, que tem experiência em educação infantil, ela vai falar um pouco sobre a importância da literatura infantil na aprendizagem dessas crianças. Vamos começar então? Contagem Regressiva, autora Kay Woodward. A lua está alta, chegou a hora de ir. Pronto para a contagem regressiva. 10. Eu sou um astronauta super limpo. 9. Hora de vestir meu uniforme especial. 8. E calçar meus sapatos espaciais. 7. É bom levar o meu livro sobre espaçonaves para ler durante a viagem. 6. Astronautas precisam se hidratar antes da viagem. 5. Meu copiloto também está pronto. 4. Meu capacete de segurança. 3. Não posso esquecer os óculos de proteção galácticos. 2. Vou precisar de walkie-talkie para manter contato. 1. Entrar na astronave. 0. Pronto para ir. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa parte do vídeo eu vou falar um pouco sobre a autora, certo? Eu vou expor as ideias matemáticas contidas no livro, vou falar também sobre as expectativas de aprendizagem em matemática e no final eu vou relatar uma sequência para a exploração do livro que pode ser feita aí pelos professores da educação infantil, tá certo? Então, o livro Contagem Regressiva, vocês estão vendo aí a capa, e é uma narrativa repleta de fantasia e imaginação, certo? A história, ela conta os preparativos de um menino para uma visita à Lua. Essa viagem é, na verdade, a ida do personagem até a sua cama para dormir, certo? E as etapas desse percurso são apresentadas em uma contagem regressiva. Tá bom, galerinha? Beleza. Então vamos passar para o próximo slide. Vamos lá. E aí está sobre a autora, né? A Kay Woodward.
A Kay Woodward, ela é do Reino Unido. Hoje ela mora com o esposo, né, e a filha. Ela cresceu e viveu próximo do mar. Ela trabalhou como editora de livros de ficção, até que teve uma chance de escrever os próprios livros. Segundo ela, o melhor trabalho de todos. Publicou histórias infantis e infanto-juvenis. No total, pessoal, ela escreveu mais de 100 livros para crianças. Olha aí que interessante, mais de 100 livros para crianças. Tá certo? Próximo slide, eu apresento as ideias matemáticas contidas no livro. Bom, a leitura e a exploração desse livro favorecem o trabalho com dois blocos de ideias matemáticas na educação infantil, certo? Primeiro, em números, que favorece a compreensão da forma de contagem decrescente, de 10 a 0, e em grandezas e medidas, que permite o desenvolvimento de noções relativas ao tempo decorrido, ao tempo vivido pelas crianças em suas experiências cotidianas. Tá certo, pessoal? No próximo slide, nós apresentaremos as expectativas de aprendizagem em matemática. Uma das primeiras expectativas é compreender e utilizar conceitos relativos à sucessão e duração do tempo, como antes, depois, durante e agora. Então, em todo o decorrer da história, né, aparecem aí esses conceitos de antes, depois, durante e agora. Uma segunda expectativa é situar-se e organizar-se no espaço e no tempo. A terceira expectativa, contar em ordem crescente e decrescente. E, por último, ler e produzir escritas de números. Tá certo, pessoal? Então, passando para o próximo slide, nós vamos apresentar agora a sequência para a exploração do livro. Bom, eu dividi essa sequência em 3 etapas. A primeira é leitura e interpretação da capa. Então, o professor, antes de contar a historinha para a criança, ele deve mostrar a capa, né, e ler o título do livro para os alunos, deixando que falem sobre o que observa. Né? Então, você, professor, tem que propor algumas perguntas que podem guiar a observação e o levantamento de hipóteses das crianças sobre o conteúdo do livro, como, por exemplo, galerinha, alguém aqui já ouviu falar em astronauta? O que os astronautas fazem? Vocês sabem? Sabem me responder o que os astronautas fazem? O que vocês acham que os astronautas levam para a Lua? Por que será que esse livro tem esse título? Alguém sabe o que é contagem regressiva? Alguém já contou assim? Para que podemos contar assim? Né? Então, antes do professor ler o livro para o aluno, então tem que ter essas indagações. Tá certo, pessoal? Uma segunda sequência é a leitura e interpretação das cenas. Não sei se vocês observaram, mas o livro possui várias cenas, né, que nós estaremos relatando aqui. Então, durante a leitura do livro, você, professor, tem que permitir que os alunos observem as cenas, façam comentários sobre elas, que falem a respeito dos elementos que compõem o cenário de cada uma. Tá bom? Então, a sequência das cenas, formadas por páginas duplas, associa as etapas de preparação do personagem para sua viagem à Lua, com as ações que ele realiza antes de ir para a cama e dormir, certo? Então, cada cena é acompanhada por um pequeno texto formado por um número escrito por extenso e pela descrição da ação dos personagens em frases curtas e repletas de analogia. Então, as cenas são as seguintes. Olha só, vamos fazer aqui uma breve descrição das cenas e possíveis problematizações que podem ser feitas para as crianças. Então, na descrição da cena 1, o que acontece na descrição da cena 1? O menino está em cima de um banquinho, né, olhando a lua por uma janela, não é verdade? Na cena 2, o menino sobe uma escada, né,
acompanhado de uma pessoa, e continua olhando a lua pela janela. Na descrição da cena 3, o menino está tomando banho em uma banheira. Na cena 4, o menino coloca seu pijama, né? A gente observa isso aí na cena 4. Na cena 5, o menino coloca a pantufa. Na 6, o menino sobe em uma cadeira para retirar um livro da estante. Na cena 7, o menino enche um copo de água. Na descrição da cena 8, o menino pega o seu ursinho de pelúcia. Na 9, o menino coloca um protetor de ouvido. Na 10, o menino coloca um óculos colorido, certo? Na descrição da cena 11, o menino coloca um walkie-talkie em seu braço. Ele está em seu quarto, decorado por estrela nas paredes. A gente observa isso, né? Na cena 12, o menino deita-se na cama com seu ursinho e se cobre com a coxa de estrelas e foguete. Na cena 13, o menino se arruma na cama, pronto para dormir. Já na descrição da cena 14, nesta cena, aparece somente a ilustração do menino dormindo em sua cama, certo? Então, essas são as descrições das cenas, né, que nós podemos observar aí nos livros. E na última sequência que eu apresento a vocês, eu falo um pouco sobre a exploração, as explorações e possíveis problematizações, certo? Então, pessoal, após a leitura do livro, converse com as crianças, né, em roda sobre o motivo pela qual o menino fez uma contagem regressiva e como foi a contagem, né? Coloque as crianças em círculo e comecem a fazer essas indagações, né? Avalie a compreensão delas sobre as ações decorridas de forma sequenciada no tempo, de preparação da viagem do personagem, né? Como assim? Vocês podem falar, como o menino contou? Como o menino contou, né? Por que vocês acham que o menino contou dessa maneira? Então, todas essas perguntas devem nortear, né, a essa indagação com as crianças, né? Por qual número ele começou? Alguém sabe aqui qual foi o número que o menino começou? Qual foi o último número da contagem, né? Quando o menino começou a contar, qual foi a primeira ação dele? O que ele fez primeiro? E depois, o que ele fez? Né? Então, tudo isso tem que ser feito, né? Tem que ser conversado com as crianças em roda, sentados no chão. Né? Em qual momento da contagem o menino pegou seu ursinho? Aí vocês mostrem lá a cena do livro, né, com o menino pegando o ursinho. O que o menino fez antes de colocar os óculos de proteção? Né? Em que parte da história o menino entrou na espaçonave para viajar até a Lua? Vocês vão lá e mostram a cena, né, essa cena no livro. Certo, pessoal? Que é muito comum, desde a educação infantil, a exploração da sequência dos números dispostos em ordem crescente, de 1 até 10, por exemplo. Não é verdade? Quem é professor sabe disso, né? Então, esse livro ele vai permitir a exploração da sequência numérica decrescente pela contagem regressiva, de 10 a 0, feita pelo personagem. No contexto da história, ao mesmo tempo em que a sequência numérica representa a contagem regressiva do personagem, demarcando, portanto, o momento final para a sua partida à Lua, ela também indica as 10 ações sucessivas no tempo realizado por ele. Né? Assim, nós podemos associar o número 10 da contagem à primeira ação do personagem, né? Que é tomar banho. O número 9 a segunda ação, que foi vestir o pijama. O número 8, a terceira ação, que foi pegar o ursinho de pelúcia e assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa proposta pedagógica de ensino e aprendizagem, explorando a literatura infantil no contexto matemático. Ok? Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado mesmo. Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho
sobre a importância da literatura infantil para a criança. A literatura infantil deve fazer parte da rotina em sala de aula. Por quê? Porque ela é super importante para o desenvolvimento integral da criança. Ela desenvolve o seu emocional, o seu social e o cognitivo também. Dessa forma, através da literatura infantil, a criança adquire uma postura mais crítica, reflexiva. Ela viaja, experimenta mundos novos, emoções, sensações, sentimentos. Ela desenvolve a imaginação, a criatividade, desperta o gosto pela leitura, aumenta a capacidade narrativa, desenvolve a sensibilidade. A criança também aprende, através da leitura, a se colocar no lugar do outro. Tem outro detalhe: a leitura faz companhia para a criança, tirando-a da solidão. Podemos elencar diversos benefícios da literatura infantil para a criança. Vou falar mais alguns. Olha só. A criança, através da leitura, ela tem acesso ao mundo real. Isso vem a favorecer a compreensão do mundo, alargando o domínio cognitivo, ampliando o universo das ideias, desenvolvendo a linguagem, a observação, a memória, a reflexão e a capacidade de atenção. Então, devido a todos esses benefícios, a literatura infantil auxilia o aprendizado de diversos conteúdos de todas as disciplinas, inclusive da matemática.